TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, estamos de volta aqui na TV Candidez, iniciando mais um programa Ângelo Máximo. Prazer imenso poder, mais uma vez, manter esse contato com você através da TV Candidez, Divinópolis. Muito obrigado aí pelo carinho, pela grande audiência que vem nos proporcionando. Nova Serrana, minha cidade do coração, né? A capital nacional do calçado esportivo. Estamos de volta com mais um programa Ângelo Máximo, recebendo profissionais, né, que vêm se destacando em suas áreas. E hoje eu tenho a alegria, convido você a conferir o nosso programa, que está sensacional conosco no programa de hoje, né? Esse grande profissional, uma referência no segmento, né? O Alexandre Simões. Alexandre, o seu boa noite aos telespectadores. Sim. Um prazer imenso conhecê-lo, né? E poder contar com a sua participação. Você que veio para contribuir com o nosso projeto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos que estão aqui. Espero que tenhamos uma ótima conversa, né? Nesse tempo que teremos aqui para desenvolver bem os assuntos. Pois é, convido você a acompanhar, tá certo? Todo o nosso programa, do começo ao fim, grande profissional. Você está nessa área há muito tempo, né, Alexandre? Nós conversávamos antes aqui, nem nos bastidores. Nem é bom falar muito do tempo, não. Mas eu comecei a atuar nessa área. Eu iniciei minha formação em 88, 89. Comecei a atuar, de fato, em 1992 para 93, o que já tem um bom tempo. Psicanalista, não é isso? Exatamente. Trabalhar com a psicanálise desde o iniciozinho, começando a formação no final dos anos 1980 e atuando, de fato, profissionalmente a partir do início dos anos 90. E você atende hoje em Divinópolis e outras cidades, Belo Horizonte? Eu atendo em Divinópolis já há um bom tempo, atendo em Belo Horizonte e agora um projeto novo que eu vou começar a atender também em Cláudio, aqui na região. Cláudio. Então, exatamente. Desde já, um abraço a todos que estão nos assistindo. Canal 13 de Divinópolis, canal 29 em Nova Serrana. Você atende em Nova Serrana também, né? Você disse em Nova Serrana. Eu já estive atendendo lá. Tem pessoas de Nova Serrana que eu sempre acompanho, né? Eu ainda não tive a oportunidade de estar integralmente lá, mas quem sabe, né? Montar uma estrutura também em Nova Serrana. Cidade possível. Progressista, Nova Exatamente. Serrana. Muito obrigado aí pelo carinho. Muita gente nos assistindo, né? Tenho aqui vários nomes de pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, prestigiando, né, a gente. Sim. E assim que postamos na nossa página, na sua vinda aqui, muitos comentários, tá fazendo sucesso, muito conhecido aí na região, viu, Alexandre? Ótimo. Vamos conversar. O tema de hoje, né, você escolheu aí, o mal da atualidade. O mal-estar na atualidade. Né? Ou seja, o mal-estar na atualidade é um tema muito amplo, né? Mas ele pode trazer para nós mais precisamente o quê? As maneiras como hoje nós, na vida que temos, com as características que temos, a maneira como nós sofremos, padecemos por uma série de razões, né? Uma situação muito específica que nós presenciamos na clínica psicanalítica, né? Outras áreas também, mas especialmente na clínica psicanalítica, é que o sofrimento psíquico ele muda, né, de características, de formas de apresentação, à medida em que o tempo vai passando. Não só por uma questão temporal, né, não é só porque o tempo passa, é porque à medida que o tempo passa, as nossas relações, a relação com o consumo, a relação com a tecnologia, a relação com o que nós chamamos de laço social, isso tudo vai se transformando. Não é? Por exemplo, hoje, os adolescentes de hoje não são como os de um tempo atrás. As crianças de hoje também não. E hoje, por exemplo, temos adolescentes, né, de 15, 16, 17, até de 45, 50 anos de idade. Né? A adolescência, ela se prolonga. Os próprios adultos não são os mesmos. Então, isso faz com que nós tenhamos formas de lidar com o amor, com a perda, com o luto, com o sofrimento, com o corpo, formas muito diferentes. E daí que vem o tema, o mal-estar na atualidade. E você falou um pouquinho da sua trajetória profissional e você participa de alguns livros, né? Sim. Vamos apresentar para o pessoal.
Tem como mostrar aqui? Então, vamos mostrar isso aqui. Comenta sobre esse livro aqui, Alexandre. Esse livro, ele saiu agora há pouco, ele se chama Texturas do Vazio em Psicanálise. Eu sou coautor, eu sou um dos participantes desse livro. Ele foi lançado agora há pouco numa editora, né, de Belo Horizonte, foi agora mês passado. É um conjunto, é um trabalho coletivo de vários colegas, um esforço coletivo. E aqui eu e vários outros colegas participamos, trabalhando sobre essa temática maior, Texturas do Vazio. Ou seja, como lidar com o vazio, né, com o vazio que faz parte de nós todos e que se manifesta das mais diversas maneiras. Então, Texturas do Vazio são textos teóricos e clínicos que buscam lidar com esta questão, né, do vazio, da perda, da falta. Ele saiu agora há pouco, está muito ainda fresquinho, estamos divulgando. E a pessoa interessada, como que... Este livro ele se encontra hoje nas principais livrarias online e também no site da editora Letramento. Especialmente. É um livro convencional, publicado em papel mesmo, palpável, um livro comum, mas que pode ser comprado pela internet. Por que eu estou dizendo livro comum? Porque tem um outro projeto de um livro já não tão comum, né, que também saiu agora. E gostaria que você comentasse também a respeito desse outro livro. Que é esse daqui, né? Já esse livro, eu sou, junto da psicanalista Gesiane Gonçalves, eu sou organizador e também nós somos autores, junto também de vários outros colegas. O nome desse livro é Psicanálise e Psicopatologia, Olhares Contemporâneos. Por que esse livro ele é um projeto diferente? Porque ele é um livro feito numa modalidade nova aqui no Brasil, que nós chamamos de Open Access, ou seja, acesso aberto. Então, ele é um livro feito em formato de PDF, e qualquer pessoa interessado no tema, profissional, estudante, de áreas em conexão com a psicanálise que queira esse livro, é só mandar uma mensagem, um e-mail, WhatsApp, e nós disponibilizamos esse livro sem nenhum custo. O custo, tem um custo sim. Qual que é o custo? A boa leitura. Então, a boa leitura é o custo. Ele é feito na concepção, aqui ele é impresso, nós imprimimos pouquíssimos, porque a ideia é, né, menos papel, mais árvore, mais leitores. Então, a ideia é de difundir conhecimento para quem recebe, tendo o custo de se interessar pelo debate, participar do debate, fazer a boa leitura. Convido você que está nos assistindo, acompanhando o nosso programa em Divinópolis, demais cidades que alcançam, né, o sinal da TV Candidesto, para prestigiar, para participar. Pode encaminhar sua mensagem, pedir alô, pedir abraços e questionar o nosso convidado, Alexandre, né, Alexandre Simões, que é psiquiatra, está conosco hoje, né, já anunciou o tema de hoje. Então vamos com as perguntas, né, para você que está aí ouvindo a gente. Obrigado pelo carinho desde já. Temos aqui várias perguntas. A diferença da psicanálise em relação a outras áreas e profissões, né? Por exemplo, psicologia e psiquiatria. Sim. Essa pergunta é importante porque ela é muito recorrente e como essas três palavras participam muito de um grande campo, o campo psi, né? Temos, então, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria. É muito comum que as pessoas, no cotidiano, façam uma certa confusão. Até você agora, rapidamente, me chamou de psiquiatra. Isso, não tem nada a ver. Né, as coisas se sobrepõem. Mas uma rápida definição e distinção são áreas que participam de um amplo campo, que é o campo da saúde mental, com perspectivas, com tecnologias, por assim dizer, com conhecimentos distintos. Mas elas podem se complementar. A psiquiatria, estritamente, o que é psiquiatria? Psiquiatria é uma especialidade médica. Então, o psiquiatra ele tem uma formação de base médica e depois de um tempo do seu curso de medicina, ele pode optar por fazer uma residência em psiquiatria, por exemplo. E aí ele vai trabalhar enquanto psiquiatra, podendo utilizar várias perspectivas de trabalho, mas basicamente o psiquiatra vai trabalhar utilizando a tecnologia dos psicofármacos, dos medicamentos. Então, o psiquiatra ele vai prescrever medicamentos diversos. Por exemplo, ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, etc. Então, é um trabalho que se baseia muito nessa expectativa de que o uso de um medicamento possa alterar, intervir no mal-estar. Já a psicologia, né, é um outro curso, então, de 5 anos e o profissional psicólogo ele vai poder trabalhar sob mais diversas perspectivas. O leque de trabalho é enorme, é muito amplo e as chamadas escolas ou teorias da psicologia também são muito diversificadas. E ele pode, por exemplo, trabalhar na clínica, sob as mais diversas formas, né? Então, você tem escolas, perspectivas, você tem modelos diferentes.
Já o psicanalista é aquele que pode vir, ele pode ter uma formação tanto na psiquiatria, na medicina, quanto na psicologia, ou até em outras áreas, mas ele tem uma formação também à parte, então tem a formação do psicanalista, e ele vai atuar na perspectiva inaugurada por Freud. E, por exemplo, no meu caso, inaugurada por Freud e depois desenvolvida também por um psicanalista francês chamado Jacques Lacan. É uma perspectiva de trabalho em que nós vamos buscar, muito sinteticamente, o quê? Nós vamos buscar intervir não exatamente na superfície do mal-estar ou do sintoma, mas nas causas, no que sustenta. Então, é um trabalho que, nessa ideia de uma superfície, de uma profundidade, para ficar mais claro, né, para o nosso espectador, a psicanálise ela tem a expectativa gradativa, não é uma mágica, é passo a passo, é um percurso de intervir no que sustenta, no que dá força, no que dá alimento ao seu mal-estar. Então, a ideia é que não adianta transformar o sintoma, a superfície do mal-estar. Nós temos que intervir numa outra dimensão. E é aí que nós trabalhamos com o inconsciente, com o que Freud nos proporcionou. Esclarecimentos importantes, né, para quem nos assiste. Participe conosco, 3222-5052. Temos aqui uma outra pergunta, um outro questionamento. O tratamento psicanalítico é indicado para quais tipos de pessoas ou situações? As mais variadas. É interessante, né? Na experiência clínica, né, já vasta, minha e de outros colegas que nós temos, é o que leva uma pessoa a um analista. O que leva a pessoa ao encontro com a psicanálise? As situações as mais diversas possíveis. Usualmente, a imagem que nós temos é que as pessoas vão porque elas estão sofrendo por alguma coisa que elas perderam, não deram conta. A pessoa se depara com um fracasso na vida, o fracasso que vem, por exemplo, de uma relação amorosa que não se sustentou, ou de um ideal que você tem com relação a si mesmo, a profissão, e tem alguma coisa que você faz com que você tropece. Seria as derrotas também, né? Derrotas da vida, os impasses da vida, a pedra no meio do caminho. Uma pedra no meio do caminho que pode se mostrar, por exemplo, na sua relação com a sexualidade, na sua relação com a família, na sua relação com, né, a hierarquia, com o trabalho, etc. Mas também, curiosamente, tem pessoas que vão ao analista porque elas se deparam com situações em que elas são bem exitosas, com êxito, e não só com fracasso. Mas pessoas que muitas vezes não se autorizam a usufruir do êxito. O êxito, muitas vezes, é um peso para muitas pessoas. Estou colocando isso para a gente pensar que a ideia de que alguém vai só porque perdeu, ela é uma ideia que abrange uma parte. Mas, às vezes, você vai porque você ganhou algo, se deparou com algo que até você aspirava, buscava, mas você não consegue lidar muito bem com aquilo. Freud chamou essa situação muito interessante de arruinados pelo êxito. Curioso, né? Arruinados pelo êxito. Ou seja, não só... Nós somos complexos, nós não somos só arruinados pelo fracasso. Claro que sim, mas arruinados também pelo êxito. Então, situações diversas, mas geralmente os impasses da vida, os impasses amorosos, a relação com o corpo, com a transformação do corpo, com a adolescência, isso conduz as pessoas à análise. Mais participações, vamos lá, pessoal participando aqui pelo 3222-5052. Há uma ideia que o tratamento psicanalítico sempre seja longo. Isso é verdade? É isso mesmo? Tem essa imagem, né? Essa imagem ela foi muito explorada, por exemplo, nos anos 1950, 1960, até pelo cinema norte-americano, né? A psicanálise é um percurso muito longo, por conta dessa tentativa de lidar com algo um pouco mais profundo, né? Mais basal, profundo nesse sentido de base. Mas não é bem assim. A análise é o quê? Você faz vários trechos, várias fatias de análise, como nós podemos dizer, e até onde você vai numa análise? Isso é uma questão que você vai construir dentro da própria análise. Não quer dizer que você tem que sempre fazer análises que durem 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não há isso, né? É muito no caso a caso. Você pode fazer um percurso de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos e extrair consequências muito importantes para a sua vida. E está suficiente. É suficiente. Isso não impede que depois você vá de novo a um analista, não necessariamente o mesmo, e faça um outro percurso. Então, você pode ter percursos, depende muito até onde você quer chegar. E o ponto curioso, muitas vezes o que te conduz a uma análise, a um analista de início, à medida que você vai percorrendo, vai caminhando a análise, você vai se deparando com questões que você nem desconfiava de início. Não eram questões que te levariam, porque você não se dava conta dessas questões. Então, novas questões surgem, novas problematizações vão aparecendo, que você não tinha condição de saber antes de iniciar a caminhada. E isso pode fazer com que você tenha, né, trechos distintos, alongue um pouco mais, encurte. Então, o tempo é muito variável de caso a caso, a cada caso, né?
Que tipo de paciente recorre a você, ao profissional hoje, na sua área? Qual? Bom, hoje, por exemplo, né, a clínica é crianças, né? Eu não atuo mais diretamente com crianças, mas eu realizo supervisão, ou seja, eu trabalho com profissionais que trabalham com crianças, por exemplo. Mas hoje, a clínica infantil ela é muito vasta. Por quê? Porque estamos diante de uma geração que, em boa medida, de pais que tem ali, muitas vezes, os filhos com uma espécie de batata quente no que diz respeito à educação. Como educar? Que tipo de pai eu posso ser ou não posso ser? Me autorizo ou não me autorizo? Então, hoje existe sim um impasse, né, de muitos pais com relação à educação dos filhos, e isso faz com que muitos jovens, crianças, adolescentes, estejam indo à análise por questões deles próprios ou por questões que têm relação com os pais. Estou dando um exemplo, né? Casais, é perfeitamente possível, e eu trabalho com casais. Pessoas individualmente, né? Estudantes, pessoas que têm uma vida muito ativa na rua, na empresa, no seu trabalho, mas também donas de casa, pessoas que estão, né, lidando com uma vida mais recuada também. Pessoas desta ordem também procuram analista pelos motivos, como eu disse, os mais diversos, os mais variados. Idosos também, a gente pensar numa análise é para quem é muito jovem, para quem tem como mudar a vida e tem muito tempo de vida. Mas ninguém sabe do seu tempo de vida. Né? Ninguém sabe. Você pode ter, né, 10 anos pela frente, um dia, 20 anos. O fato de você ser idoso não significa que você não possa buscar guinadas em sua vida e mudar algo da sua vida, então, e viver bem. É muito comum a pessoa procurar com esse objetivo de saber também o tempo de vida? Quero saber mais como que eu me posiciono diferentemente na vida, o que eu posso fazer com a vida que ainda me resta. Uma pergunta importante, mas ninguém sabe que vida é essa que me resta, mas a questão é como se posicionar, o que eu posso extrair da minha vida, como lidar com a minha vida diferentemente. Estou colocando uma questão muito ampla, que ela vai se manifestando de formas diversas, mas é uma questão analítica, que você pode se colocar, não é? Mas, enfim, que vida é esta que eu tenho? O que essa vida tem a ver com o meu desejo? Aliás, o que é o meu desejo? O desejo não é algo claro para nós. Ao longo de uma análise, um dos objetivos é que nós possamos ir depurando, clareando um pouco o que é possível de ser clareado quanto ao desejo. Ok, conosco Alexandre Simões. Vamos para o nosso intervalo comercial, que é rapidinho, não sai daí. Voltamos já já. Para mim é encontrar tudo que eu procuro em um só lugar. E quando se trata da minha família, eu quero o melhor. Marque Supermercados, sempre junto com você. Em Nova Serrana, apesar do Estado não ter repassado dinheiro para a Prefeitura, nunca se fez tanto pela saúde. Sabe por quê? Porque se é importante para a população, o governo municipal não mede esforço para fazer mais por você. De 2017 a 2019, a cidade ganhou 4 novas unidades de saúde. A cobertura de atenção básica aumentou de 54% para 72%. A Prefeitura fez parceria com a construção do Hospital Santa Mônica e o valor do terreno está sendo revertido em atendimentos de urgência, encaminhados pela UPA. Nova Serrana, a cidade que mais cresce em Minas Gerais. A Prefeitura faz pra você muito mais. Governo Municipal de Nova Serrana. A gente faz mais por você. É bom contar com seriedade e segurança. Toma que ferro e aço, você tem confiança. Quem conhece sabe, pode confiar. Toma que ferro e aço, sempre o melhor lugar. Máquinas, parafusos, ferramentas e ferragens. Rua Pará de Minas, 990 Centro. 37 3228 5500.
Beleza, já de volta com o nosso programa, agradecendo a você de Divinópolis, né, toda a região que nos prestigia com a sua audiência. Um grande abraço, muito obrigado aí pela sua companhia. Alexandre Simões conosco hoje, nosso convidado, falando de um assunto importante, né? Tenho certeza de que o telespectador, de que você está tirando muitas dúvidas, né? Está tirando muito proveito aí dessa participação. Quero mandar um abraço aí para Aparecida, que é a mãe da Elaine, é aqui de Divinópolis, está sempre acompanhando o programa, está adorando o nosso trabalho. Um abraço para a nossa telespectadora, né? Você de Divinópolis, você que acompanha sempre a gente, muito obrigado. Mandar um alô também lá no Romeu Duarte, em Nova Serrana. Um abraço para o Valdemar, né? Em nome do Valdemar, a gente agradece a todos os garçons que estão nos assistindo aí por toda a região. Estão perguntando sobre cursos, se você ministra algum curso. Sim. Eu ofereço aqui em Divinópolis, usualmente, até semestre passado. Agora, esse semestre, que é o segundo semestre, é um semestre mais curto, a agenda ficou um pouco mais, né, concatenada, apertada. Eu vou oferecer um curso de formação em psicanálise em Belo Horizonte, junto de outros colegas, numa instituição chamada Fórum do Campo Lacaniano, e um outro seminário em Belo Horizonte também. Tudo isso vai começar agora, no início do mês, dia 9 e também dia 10 de agosto. Então, é muito comum que eu e outros colegas estejamos lidando aí com cursos, oferecendo cursos. E temos projetos também novos aqui para Divinópolis, que em breve, Divinópolis e região, né, que em breve nós vamos apresentar. Temos aqui mais participações. Meu nome é Carlos Henrique. Carlos Henrique, boa noite. Sou paciente do Dr. Alexandre há muitos anos. Seu paciente, né? Mande um abraço para ele. Carlos, por mim, diga que agradeço a todo o trabalho dele realizado por mim e tal. Um abraço, muito bom, né? Satisfação te receber Carlos Henrique. Esse contato, essa manifestação carinhosa aqui. Um abraço, felicidades para você, Carlos. Mais participações, vamos lá, boa noite. Como tratar meu toque, que tem sido cada vez pior? Tem como tratar sem medicamentos? Aí que está, o TOC, né, é uma sigla, né, transtorno obsessivo compulsivo, né, também chamado de TOC, é uma das manifestações, uma das características, como nós estávamos conversando, do mal-estar na atualidade, não é? Qualquer situação clínica, se dá ou não para tratar sem medicamento, tudo depende do caso a caso, né? Certamente, se nós estamos nos deparando com situações muito intensas, né, em que há ali uma restrição, por exemplo, muito do dia a dia da pessoa, né, dos seus afazeres, dos seus vínculos sociais, se chega a esse ponto, então é sempre importante pensar, né, que a medicação pode cumprir, sim, uma função de apoio, de suporte, depende do momento, não quer dizer que a pessoa vai ter que se medicar a vida toda. A medicação, ela, quando bem usada, ela é um interessante suporte momentâneo. Aí nós temos os colegas psiquiatras, um trabalho sempre feito a várias mãos, e aí nós vamos trabalhando nessa perspectiva. Agora, essa pessoa especialmente, nós temos que ver o caso de perto. É importante que ela procure, né, um profissional para que ela se apresente, fale um pouco mais. O fato de um paciente se apresentar como TOC e um outro também, cada um vai ter a sua especificidade. Então, sempre tem a marca do caso a caso, da singularidade. Nós temos que ver tudo de perto para não oferecermos uma receita pronta para todo mundo, de modo algum, né? Temos que ser cuidadosos. Alexandre, qual o lugar e o valor da psicanálise hoje em nosso mundo e em nossa sociedade? Olha só, basicamente, o que nós podemos verificar depois de mais de 100 anos de psicanálise, né? Que Freud criou a psicanálise no finalzinho do século XIX e início do século XX. A psicanálise é uma prática que já fez 100 anos. A psicanálise é um caminhar, é uma trilha que nos convida a conhecer um pouco mais a nós mesmos. Só que de uma maneira muito curiosa, conhecer a nós mesmos para que nós possamos nos deparar com aquilo que em nós é um tanto quanto estranho, aquilo que não é muito claro em nós mesmos. Então é conhecer não para nos elucidarmos totalmente, mas para conseguirmos conviver com algo em nós e que o tempo todo vai estar conosco, que faz parte das nossas vidas, mas que não é totalmente claro. Então, a psicanálise, nesse sentido, ela tem valor porque nos convida a lidar com coisas em nós, no mundo e na vida, suportar o que não é muito claro, ou seja, suportar a curva. Nós não somos tão retos, o mundo não é tão reto, a sociedade não é reta, a política não é reta, a cultura não é reta, tudo tem algumas curvas. E aí a psicanálise é um caminho para que eu possa lidar, extrair consequências interessantes das curvas que fazem com que eu seja eu mesmo.
Mais participações, boa noite. Meu nome é Clidenor, o Cláudio, ex-porteiro da Inesp, é isso mesmo. Estou gostando do programa. Um abraço a você e ao meu ex-colega de trabalho, Alexandre. Sim. Amigo? Sim, eu já atuei, né, no antigo Inesp, né? E um abraço, né? São pessoas queridas, pessoas com quem nós compartilhamos ali muitos momentos e, em conjunto, nós todos, né? Professores, funcionários, alunos, formamos uma grande equipe, né? Tivemos essa oportunidade. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Contato, Alexandre, um telefone para contato. Sim. Você está presente nas redes sociais? Sim, eu tenho um canal no YouTube, é fácil de localizar, Alexandre Simões Psicanalista. E tem o contato também, minha clínica, né, o consultório, o contato de lá é 37, é o código daqui, 3221-4636. Quem quiser receber aquele livro em PDF, é só fazer contato, minha secretária anota o WhatsApp, eu mandarei. E qualquer circunstância, dúvida, né, é muito fácil, né, eu sou muito disponível dentro das possibilidades, a gente está conversando, é isso, como o propósito do livro, criar uma comunidade de diálogo, criar uma comunidade de troca. É assim que nós podemos ir adiante com a prática analítica. Muitas participações, vou encaminhá-las para o Alexandre, sim, não é isso? Será um prazer. E agradeço a todos pela companhia mais uma vez, por estar prestigiando, apoiando o nosso trabalho. Um abraço aí para a Ena, né, que mediou essa sua vinda, sim, né? Está sempre cuidando da nossa agenda. Oi, Ena, obrigado. Também no campo da psicopedagogia e também agora no campo da psicologia, da psicanálise, então uma figura muito, né, presente, muito perspicaz com relação às boas pontes. Está aí nos assistindo. Um abraço, obrigado pelo carinho para com o nosso projeto. A Samara, da Lusitana Móveis, um abraço a toda a equipe da Lusitana Móveis, acompanhando o nosso programa. Gente, um abraço a todos. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Valeu demais aí pela companhia, pela atenção, pelo carinho.